Deus, que o Senhor abra as janelas dos céus e derrame bênçãos sem medidas na vida da Eva. Que ela venha ser instrumento do Senhor. Que ela venha ser, ó Deus, porta-voz daquilo que o Senhor quer falar à tua igreja nessa noite. É que eu te peço nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Só os irmãos que apareceram, amém? Amém. Estou aqui de novo. Mas dessa vez com outro peso de responsabilidade. Nunca a gente se acostuma, né? A estar aqui. Eu estava aqui nesse instante, mas desci, já estava tremendo. Aí desci, teve a peça, aí eu falei, meu Deus. Aí aqui eu estou aqui, né? Segurando a mão do Senhor e indo. Mas antes de começar, eu gostaria de orar, né, para que o Senhor tome posse deste lugar. Amém. Senhor Deus e Pai, meu Senhor Deus, Senhor, eu te peço, Pai, vem sobre mim, ó Pai, vem sobre essas pessoas que estão aqui, ó Deus, acalma o meu coração, Pai, tira todo o nervosismo, mas que não venha ser eu, Pai, mas sim a tua palavra. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. No início, eu não iria, né, pregar esse ano. Mas aí veio, falou comigo. E eu já tinha uma mensagem desde o ano passado, assim, no finalzinho. Ela veio, falou, eu falei, vou enfrentar de novo. E o tema que o Senhor colocou no meu coração foi um tema que no início eu não tinha entendido, que é o peso da transformação errada. Quando nós estamos aqui na igreja e aceitamos Jesus, a primeira coisa que acontece é uma transformação de vida. Mas tem dois tipos de transformação de vida: a transformação errada e a transformação certa. E eu trouxe como versículo base 2 Coríntios 5,17. Se eu puder projetar, e os irmãos também quiserem abrir a Bíblia. Eu vou ler por enquanto, que vai dizer assim, 2 Coríntios 5,17, que vai dizer assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Primeiro temos que entender o significado de transformação. O que é a transformação? A transformação ela é um processo que traz mudanças, um processo contínuo de arrependimentos, de mudança e desenvolvimentos, sejam elas internas, né, dentro da gente, sentimentos, psicológico, e por fora, jeito de agir, falar, roupas, seja essa transformação interna ou externa. Como eu citei no início, né, quando nós viemos aqui, aceitamos Jesus como nosso único Salvador, automaticamente estamos dizendo: Senhor, eu quero essa transformação, eu quero ser transformado por Ti, eu quero ser transformado pelo Teu amor, eu quero ser uma nova pessoa. E a mesma coisa acontece quando nós nos batizamos, que estamos dizendo: eu morro para o mundo e vivo para Cristo. Mas temos também, neste processo, neste caminhar, temos duas coisas. A primeira é quando nós realmente queremos, lembra da mensagem, do tema da mensagem? O peso da transformação errada. Quando realmente queremos estar na presença de Deus, quando realmente aceitamos Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador, nós queremos que o Espírito Santo habite em nós. Assim, fazendo a limpeza, tirando todas as coisas que não agradam o coração de Deus. E assim, essa transformação possa ser que seja uma transformação rápida, no tempo de Deus, mas para nós, rápida. Porque nós estamos indo no caminho que Deus quer que nós vamos. Mas tem outro lado, que é
é quando a gente vem, aceita, mas ainda não queremos largar o mundo. Aí vem a transformação errada, que é quando dificultamos a entrada do Espírito Santo na nossa vida. E aí sim, essa transformação, ela é dolorosa e ela é lenta. Por quê? Porque quando o Espírito Santo habita em nós, ele quer trazer paz, mansidão, amor, domínio próprio, sabedoria. Mas quando não, e seguir os caminhos do Senhor. Mas quando nós não queremos largar o mundo, largar as coisas que nos fazem feliz, aí vem as dores, tudo dá errado. Pela manhã o pastor citou, né? Que a pessoa que ela não obedece, nada na vida vai dar certo. Você pode até conseguir caminhar, mas não terá a bênção dos seus pais, não terá dos seus amigos verdadeiros também, não terão as bênçãos. Então, é difícil. Eu trouxe alguns pontos, né, para entendermos melhor esse tema da pregação. Primeiro, que é a conformidade com o mundo, que eu peguei a base de Romanos 12, 2 e 3. Muito bem. Está diferente a tradução, mas eu vou para essa mesma. Que diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. No segundo aqui na minha versão que eu trouxe, ele fica assim para melhor entendimento. Do versículo 3. Porque pela graça me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Esse ponto, que é a conformidade com o mundo, é um dos piores. Mas por que é um dos piores? Existem tantas outras coisas. É um dos piores porque ela entra definindo. Ele vai entrando ali, ó. Ah, isso aqui não tem nada a ver, não. Aí já vai. Já tira o que você achava que não era certo. Aí você já vai. Não tem nada, não. É só uma festinha ali, eu vou ali. Ah, não tem nada, não. É só um rolezinho com os meus amigos. Mas os meus amigos não têm os mesmos pensamentos que o meu. Ah, o que é que tem? Ah, os meus pais não concordam. Aí eu vou mesmo assim. Então ela vai entrando bem devagarinho, até bem sutil, até que seja tomada por inteiro. Então, para mim, essa é uma das piores partes da transformação errada. Eu trouxe o exemplo de Balaão. Ele foi, contratado, assim, pelo que eu entendi, assim, eu estava lendo. Ele foi contratado para poder levar maldição ao povo de Israel. Mas só que o Senhor não queria isso. O Senhor enviou um anjo para poder, falar com Balaão e falar que não era para ele fazer isso. Mas Balaão queria ouvir? Não. Balaão, por mais que ele não foi amaldiçoar o povo de Israel, ele fez com que o povo de Israel caísse em pecado. Então, de qualquer forma, ele desobedeceu a ordem de Deus. Ou seja, para Balaão, ele queria o que ele queria naquele momento, e não o que Deus queria para ele e nem para o povo de Israel naquele momento. Ele não respeitou o processo do Senhor. Ele não respeitou a vontade de Deus. Vamos para o segundo ponto, que é dentro do reino, mas fora. Para o melhor entendimento, dizer que estar em Deus ou com Deus, mas na verdade estar contra Deus. É um ponto bem forte também. E que se encontra em Apocalipse 13, 17. Mas antes, enquanto eu vou botar ali, explicando esse tema, dentro do reino, mas fora do reino. É quando nós estamos convencidos de nós mesmos que estamos bem espiritualmente, que estamos indo para... eu tenho para a igreja, estou bem. Aqui eu leio a Bíblia, mas quando eu chego em casa eu não leio a Bíblia, mas eu estou bem. Minha fé está tranquila. Mas na
verdade você não se importa mais com as coisas de Deus, na verdade você não tem interesse de chegar aqui na igreja e fazer as coisas para Deus. Apenas senta no banco, às vezes mal canta, mal levanta o braço para glorificar o nome do Senhor, mal dá um amém, mal dá um glória a Deus. Então isso é estar dentro do reino, mas fora ao mesmo tempo. Eu não consegui botar ali. Eu vou ler. Apocalipse 13:17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Na minha versão, está diferente também. Eu vou ler por aqui, para melhor entendimento. Mas pode deixar nessa. Que diz: Tu dizes, sou rico e estou engrandecido, e de nada tenho necessidade, e não sabes que és um infeliz, desgraçado, pobre, cego e nu. Esse versículo, ele foi direcionado para a igreja de Laodiceia, por Jesus. Essa igreja, ela estava cheia de riquezas. Ela era uma igreja cheia de si, onde as pessoas ali, acredito eu, pela minha formação de ler, que eu estudei, onde as pessoas iam bem vestidas, onde era um lugar onde tinha riquezas, como o próprio nome diz, né? A igreja de Laodiceia era um lugar cheio de pessoas ricas. Mas o que mais era importante ali dentro não tinha, que era a riqueza da palavra de Deus. Então, a igreja de Laodiceia, ela tinha uma ilusão de que ali eu vou encontrar o verdadeiro tesouro, que é a palavra de Deus. Mas, na verdade, não encontrava nada além do meu próprio eu, do meu próprio umbigo e do próprio si mesmo. Ou seja, aquela igreja levava as pessoas que estavam ali à frieza espiritual. Esse ano, desde o início para cá, estamos vendo tanta coisa que está acontecendo no mundo e principalmente no meio gospel, onde a cada minuto que passa sai uma notícia diferente e que a gente fica tipo, quê? Como assim? Um das que mais me surpreendeu, eu não vou citar aqui o nome, mas vocês devem entender, que foi uma igreja que botou dentro do templo um estúdio de tatuagem. E falou, quando foi entrevistar, perguntando às pessoas o porquê, as pessoas disseram que era para eles lembrarem do propósito de seguir o Evangelho. Aí eu falei, não é possível. Não é possível, que eu preciso me tatuar para poder lembrar o propósito do Evangelho. Que transformação é essa que eu tenho na minha vida? Então, aí vai passando. Aí vem outras pessoas que se dizem cristãs, igrejas, que dizem estar levando realmente a palavra de Deus, mas vai e fala que tem orgulho, dizem com propriedade, que estão acolhendo as coisas que não agradam o coração de Deus. Como estão trazendo pecados, tirando o nome do pecado. Isso aqui não é nada demais não cita na Bíblia como pecado. Então vamos botar aqui de fininho e não é mais pecado. E bota como certo. Aí você vai vendo, e eles vão pegando versículos da própria Bíblia e vão distorcendo, que assim são nascidas as seitas. E eu parei para poder analisar. Eu estava até conversando com a Erika, que eu falei, a gente conversa sobre a faculdade, e eu falei que se a gente não prestar atenção no que estamos conversando, com quem estamos conversando, a gente vai junto. A gente se perde ali. Teve uma vez que a gente estava debatendo lá, sempre. Debatendo sobre um outro assunto lá, se não me engano era aborto, mas aí veio para dentro do Evangelho. Aí começaram a debater. Aí eu calada, Andrade calado. Aí teve uma hora que uma das pessoas pegou e leu um versículo bíblico, que eu não lembro agora qual é. Mas ela queria dizer que ali justificava que era certo. Mas se a gente for parar para ler, analisar e ir lá atrás, quando realmente
Bíblia foi escrita, vai ver que aquilo ali não era o que está dizendo hoje, porque hoje a maioria das palavras foram deturpadas, né? Foram trocados seus significados. Então a gente, quando vai ler a Bíblia, a gente tem que ter um estudo por trás, né? Para poder entender o que aquilo ali quer dizer. Então, nós estamos vendo muito isso. E eu cito a peça, que aqui que foi bem colocada, né? Como estão suas vestes. A gente vê uma pessoa aqui, que foi representada por Nath, um menino que estava com pesos sobre as suas costas, com pecados embaixo da cama, né, da caixinha ali, e ele era um influenciador no meio das jovens, no meio dos jovens. E tínhamos também, no mesmo grupo, uma pessoa que queria ouvir a palavra de Deus. Ela não era cristã, mas ela queria ter o interesse de ouvir a palavra de Deus. Mas só que o meio que ela estava, o ambiente que ela estava, não a deixou, ou seja, ela se conformou em estar naquele local e deixa pra lá, um dia eu vou depois, um dia, na semana que vem eu vou, mas será que na semana que vem ainda estaremos aqui? Será que na semana que vem ainda teremos a oportunidade de dizer, Senhor, me perdoa pelos meus pecados, Senhor, me perdoa pelas minhas falhas? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o lugar que nós estamos, o ambiente que estamos, com as pessoas que nós estamos nos encontrando, frequentando. Aí eu vou para a terceira parte, né, o terceiro ponto, que é Jesus como parte e não como centro. E está em Colossenses 3:4. Isso, Colossenses 3:4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Isso é igualzinho aqui agora. Eu anotei aqui, né, uma frasezinha que enquanto eu estava anotando minha pregação, veio na minha mente, que diz assim: há uma diferença muito grande entre incluir Jesus na rotina e viver em função dele. Quando temos uma transformação de vida errada, não ligamos mais para estar na igreja frequentemente, não ligamos mais para a oração frequentemente, não ligamos mais para ler a Bíblia frequentemente. Apenas deixamos, vamos passando, na igreja eu vejo, na igreja eu oro, na igreja eu leio, na igreja eu canto, mas não temos verdadeiramente Jesus em nossas vidas cotidianamente. Em casa não levamos para casa, não oramos, não pedimos ao Senhor para estarmos conosco. Na sala dos jovens, eu estava até falando com o Chacarine, que antes eu tinha uma mania que eu ficava falando sozinha, mas eu estava me comunicando com Deus, eu falava em voz alta, eu não tinha vergonha disso. Mas as pessoas, né, ficam olhando pra gente e tal. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu fui perdendo esse costume, mas é o que a gente não pode perder por causa das outras pessoas. É algo que a gente tem que manter em nossas vidas, que é cotidianamente a comunicação com o Senhor. Não é só dizer, agora eu quero Jesus no meu centro. E amanhã eu não quero mais, porque amanhã eu estou com vontade de fazer aquilo ali. Não podemos ser assim. Como eu disse, há uma diferença muito grande entre Jesus na nossa rotina, quando a gente encaixa quando der, né? Porque a gente faz uma montagem da rotina e fala, aqui eu quero encaixar Jesus. Aqui eu não quero encaixar Jesus. E entre viver em função dele, que é entre viver nas vontades dele, no que ele quer e no que ele quer para as nossas vidas. Eu sei que é muito difícil a gente esperar o tempo de Deus, ouvir um não de Deus, ou um espero de Deus. Ainda mais para os jovens, né, que estamos crescendo, amadurecendo, entrando em rodas diferentes. Mas é necessário, pois Jesus, ele sabe o que é melhor para nós. E quando nós entendemos que sozinhos nada somos, tudo na nossa vida muda. O nosso jeito de pensar, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de olhar muda completamente. Aí vem, eu botei outra base, que é Mateus 22:37, que vai falar: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Que é um mandamento, né? Amar o teu
Deus, ou seja, botar Ele como o teu centro. E eu trouxe um exemplo, que é um dos melhores, né, que eu trouxe, que eu poderia trazer nesta noite, é de Abraão. Ele era conhecido como o pai da fé. Ele largou a família, ele largou o local onde ele vivia, né, ali, para poder seguir o que Deus tinha para ele. E às vezes o Senhor falou assim, vá para ali. Ele não sabia por que estava indo, não sabia o que encontrar lá. Ele simplesmente falou, Senhor, eu aceito. E foi. Será que estamos dispostos a fazer a mesma coisa? Será que estamos dispostos a realmente viver uma vida onde Jesus fala, vá, e você tem coragem de largar tudo para poder ir viver a promessa que Deus tem na sua vida? E quando Abraão foi, né, largou tudo para poder seguir, ele foi abençoado. O pastor citou de manhã aqui e nos outros domingos também ele tem citado. Quando nós somos obedientes, nós recebemos bênçãos de Deus e vemos que Deus está naquele negócio. E foi assim, Abraão ele recebeu a promessa que Deus tinha feito para ele. Como o Senhor, um Deus que não quebra promessas, ele recebeu a sua promessa. E vamos para o último ponto que eu trago nessa noite, que é comportamentos velhos, que se encontra em Lucas 8:37, que é a nossa divisa. E que diz, nossa divisa, Lucas 8:37. 5? 5, desculpe. Foi? Pronto. Vamos ler todos juntos? 3? 1, 2, 3. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Eu falei, meu Deus, será que eu volto ou não volto? Porque todas as pregações estão seguindo, né? O nosso tema, a nossa divisa. Mas eu botei que se encaixa realmente em comportamentos velhos. Nosso tema deste ano é vinho novo, odres novos. O que é ser vinho novo? Vinho novo, vamos para uma representatividade. O vinho é a palavra de Deus. E o odre somos nós, o corpo. Se estamos no passado, se estamos querendo fazer as coisas no mundo, se estamos com o nosso coração fechado para o Espírito Santo, se estamos não querendo seguir realmente o caminho de Deus, o vinho novo vai entrar em nós e ficar, permanecer, ou ele vai escapar pelas brechas que já tem? Ele vai escapar. Mas, se nós, como o corpo receptor de Jesus, né, da mensagem de Jesus, estivermos limpos, estivermos buscando cada dia a palavra do Senhor, esse vinho escorrerá? Não. Nós podemos cair, mas nós levantamos. Nós somos pecadores. Não estou dizendo que nós devemos parar de pecar, porque isso é impossível até que Jesus volte, porque nós nascemos pecadores. Nós temos a descendência de Adão, Eva, veio dos nossos pais para nós, ou seja, 3 descendentes ali, né, de pecadores. Então, nós continuaríamos sendo até a volta de Jesus. Mas há uma grande diferença entre você cair e querer ficar ali com seus erros, na sua conformidade, de levantar, pedir perdão e realmente mudar. Porque Deus, Ele conhece o nosso coração. Então, Ele sabe quando você está falando a verdade e quando você está mentindo. E o nosso tema, né, fala muito sobre isso. Precisamos entender que é muito mais do que apenas um falar, muito mais apenas do que vestir a camisa. Porque é muito fácil eu chegar em casa, me arrumar, tomar banho, me vestir, botar a camisa, chegar aqui e cantar. Talvez eu ainda seja um modelo e chegar lá fora, participo de conversas que não devo, muito fácil de eu chegar lá fora e ir para festas que eu não deveria ir, beber coisas que eu não deveria beber, entrar em assuntos que eu não deveria
O difícil é a gente permanecer da mesma forma que estamos aqui dentro, lá fora. É complicado? É complicado. Mas é impossível? Não é impossível. Não é impossível. Por isso, o Senhor nos dá o Espírito Santo, que é a nossa condução para que possamos ter uma leveza ao passar aqui na Terra, na nossa passagem aqui na Terra. Eu botei aqui assim: somos eternos aprendizes em relação à palavra, pois ela se renova a cada manhã. E como exemplo de mudança, eu trago Pedro e Saulo. Eles vestiam roupas do passado, eles eram perseguidores, né, se eu não me engano, das pessoas que eram, né, da palavra do Senhor. Mas, quando eles tiveram um verdadeiro encontro com Jesus Cristo, eles quiseram mudar. Eles falaram: vou, né, desistir do meu passado e ir para a minha nova versão, que é a versão de discípulo do Senhor Jesus Cristo. E nós, estamos dispostos a sermos discípulos de Jesus, rasgar as roupas velhas, rasgar as roupas manchadas, para poder vestir uma roupa nova do sangue derramado de Jesus em nós? A transformação deve ser genuína. É um processo contínuo que exige arrependimento, fé e a entrega de vida a Jesus. O Evangelho não é sobre tentar cortar o pecado à força, mas é sobre se aproximar tanto de Deus que o pecado simplesmente perde o sentido e já não nos satisfaz. Quando realmente estamos na presença do Senhor, vemos aquele pecado que antes nos atentava, mas agora a gente vê e fala: não preciso, eu tenho as armaduras do Senhor comigo. Mas só conseguimos essas armaduras quando realmente queremos estar na presença do Senhor, quando queremos realmente ter uma transformação de vida certa, no caminho do Senhor, falando: Senhor, eu nego o mundo e aceito a Ti. E assim, né, eu encerro a minha mensagem. Foi um pouco rápida, mas acredito que o Senhor falou tudo o que tinha para falar nesta noite. Amém.